Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Ah, assim, eu acho que isso aqui vai ser uma aula bastante legal, o pessoal que dos outros semestres gostaram, tá? Que seria uma aplicação mesmo da robótica, tá? Ah, e dando uma adendo aqui de robótica móvel, que a única coisa que a gente vai fazer de robótica móvel é isso, mas para vocês verem que a aplicação a aplicação daquela representação matricial em robótica móvel, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou modelar o robô diferencial, tá? Eu vou modelar esse robô diferencial no MATLAB, tá? Com o Simulink. Você vai ver ele se movendo, tá? A ideia é você fazer até um sistema de controle para controlar ele, para ele ir na posição que você quer, tá? Então, a gente vai chegar nisso. Então, esse aqui é o robô diferencial, tá? Ele é o mais simples que tem. Você tem duas rodas, tá? Ele se balanceia de algum jeito, né? E você, dependendo da configuração das rodas, para frente ou para trás, você vira ou vai reto, ou dá ré, tá? Então, é simples, tá? Então, assim, obviamente você tem dois atuadores. Para você é muito mais fácil você conseguir compatibilizar duas variáveis, por exemplo, o x e y, tá? Agora, se você quiser o x, o y e o θ, aí só com os dois motores não é que não dá, mas com várias tipo assim, você chega na posição e aí depois você rotaciona, tá? Então, a gente vai modelar isso daqui, tá? Basicamente, só para conceituar para vocês como é que funciona, basicamente você tem controla a velocidade das rodas, certo? E se as duas velocidades forem iguais e forem maiores que zero, ele vai para frente, tá? O robô vai para frente. Se as duas velocidades forem iguais e forem menores que zero, vai para trás, tá? Isso a gente obviamente vai controlar através do motorzinho que está aqui. São dois motores independentes, tá? Então, eles têm que ser independentes por quê? Porque para você fazer uma curva à esquerda, a velocidade da direita tem que ser maior que a velocidade da esquerda. Tem que ser maior, certo? E é assim mesmo, a velocidade da roda direita sendo maior que a velocidade da roda esquerda, certo? Você vira para cá, tá? Se você tiver a velocidade da esquerda maior que a velocidade da direita, você vira para cá, tá? Então, essa a jogada que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Bom, algumas coisas que vão ser necessárias, né? Que seria a distância entre as rodas. Isso aqui no nosso modelo é necessário. O raio da roda, tá? Esse aqui, na verdade, ele não é tão necessário no modelo, mas é necessário se você quiser um controle total, tá? O que eu digo controle total? Seria o controle incluindo os motores, modelo dos motores, que eu não vou fazer aqui. Aí o raio aparece. Como é que ele aparece? Através da relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. O que interessa para a gente é a velocidade linear, certo? A gente vai modelar através disso. Mas quando a gente está trabalhando com motor, a gente vai trabalhar com velocidade angular. E aí você vai ter a velocidade linear que você precisa. E qual que é a velocidade angular que você precisa? É a velocidade linear dividido pelo R, tá? Então a gente vai trabalhar com essas grandezas, tá? Então, só essas questões do carrinho, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com cinemática. Eu não estou trabalhando com peso. Não estou trabalhando com força, tá? Aí, se for trabalhar com força, você vai ter mais
mais complexidade, tá? Então aí você teria que colocar a inércia do robô, a massa do robô, tudo mais, tá? A maioria das vezes, ainda mais se for um robô leve, a cinemática é o bastante para resolver o problema, tá? Agora, se começar a ser um robô, um carrinho mais pesado, com muitos equipamentos para carregar peso, aí você vai ter que usar a dinâmica, não a cinemática, tá? Aliás, a dinâmica e a cinemática, tá? Bom, dito isso, agora a gente vai ter que entender como é que funciona o esquema de girar, tá? Basicamente é o seguinte, tá? De forma genérica, quando o robô faz uma curva, vamos supor que ele está fazendo uma curva para a esquerda aqui, tá? Então você vai ter um raio, que é essa distância d aqui, certo? E aqui você vai ter um ângulo. Esse ângulo, tá? No infinitesimal a gente pode relacionar ele como ômega dt. Por quê? Ômega é igual a dθ dt, vezes dt é igual a dθ. Então isso aqui é o dθ, que é ômega dt, certo? Então é a velocidade angular do carrinho em volta de um raio qualquer. Esse raio pode ser até longe, mas é um raio, tá? E aí você vai ter o que? A velocidade da roda direita. Vou começar com a de roda direita porque fica mais fácil você ver, tá? Olha aqui, velocidade da roda direita, tá? Vai ser o que? Vd dt é igual a, ou seja, dx, né? Isso aqui é a variação, né? O xd, tá? O xd aqui, como se fosse essa variaçãozinha aqui de que ele andaria, tá? Pode se supor linearmente porque é infinitesimal. Então ele vai andar um pouquinho aqui, vai ser igual ao que? A ômega dt, que é o dθ, vezes d mais A2. A sobre 2 é essa distância aqui, ó. O que eu estou falando no fundo? Eu estou falando que é o seguinte, se você tem o seu xd aqui, certo? Você tem essa distância aqui que é d mais A sobre 2, certo? Mais ou menos, na verdade eu desenhei mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Vamos colocar vai ser o que? Esse raio vezes dθ, que na verdade é o seno de dθ. D mais A sobre 2 seno de dθ é igual a xd, ou dxd, seja, né? dxd, tá? Certo? Ou seja, essa grandeza infinitesimal é isso aqui. Mas como a gente sabe que cosseno de dθ é igual a 1 e seno de dθ é igual a dθ, tá? Isso aqui é no infinitesimal, então, ou seja, um ângulo muito pequeno, cosseno de um ângulo quase zero é aproximadamente 1. Seno de um ângulo quase zero é quase zero, tá? Essa é uma simplificação. Então, isso aqui eu estou simplificando, tá? Aqui eu faço a mesma coisa para a distância da direita, tá? Então eu estou conseguindo o quê? O que eu estou querendo aqui? As velocidades, tá? Se eu igualar, se eu cortar um lado para o outro, eu vou ter que a velocidade da roda direita é a velocidade angular de curva vezes o d mais A sobre 2. E a velocidade da esquerda é a velocidade angular da curva, certo? Vezes d menos A sobre 2, tá? Então isso aqui, ó, a gente vai começar por aqui, tá? Beleza? Dá para entender mais ou menos? Essa relação é básica, ela é importante, tá? Através de simplificação a gente pode chegar nisso, tá? Bom, vamos continuar.
Então, o A menos 2 é porque tá aqui, ó, D e aqui A sobre 2 também, tá? Só. Então, aqui é D mais A sobre 2 e aqui, isso aqui até aqui, tá? E aqui é D menos A sobre 2. Então, distância daqui, aqui é D menos A sobre 2 e daqui até aqui é D mais A sobre 2, tá? Então, vamos lá. Tendo essa relação, certo? Uma média de velocidade, V, certo? Então, se eu somar o VD mais o VE, eu vou ter ômega vezes D mais ômega vezes A sobre 2, mais ômega vezes D menos ômega vezes A sobre 2. Então, vai cortar esse parcela, essa parcela, vai ficar ômega D mais VD mais VE é igual a 2 vezes ômega vezes D. Ômega vezes D é a velocidade linear média, ou seja, a velocidade linear média do carrinho é a velocidade da roda direita, linear, né? Mais a velocidade da roda esquerda dividido por 2, tá? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem a velocidade linear. Isso é importante porque a gente vai essa grandeza vai ser necessária para a gente posicionar o robô, mas para fazer a curva a gente precisa de outra grandeza, tá? Que é essa aqui, ó, VD menos VE. Então eu tenho esse aqui, agora eu vou fazer o um menos o outro, tá? VD menos VE vai dar uma curva para, se for positivo, dá uma curva para a esquerda, se for negativo, dá uma curva para a direita. Vai ser ômega D mais ômega vezes A sobre 2, menos ômega D, menos ômega vezes A sobre 2. Corta os ômega D, vai ficar aqui VD mais VE, menos, tá? Aqui é menos VE, é igual a ômega vezes A, tá? Ou seja, ômega é VD menos VE sobre A, tá? Isso aqui vai me dar a velocidade angular da curva, certo? Que eu vou fazer. E eu vou usar ele para fazer a curva, certo? Para fazer uma curva. Então, basicamente, eu tenho que o θ vai sair daqui e o dx e y vai sair daqui. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho só o v. Como é que eu relaciono o v, certo, com a posição no espaço? Olha, o carrinho, ele tá aqui, tá? Mas ele bem que poderia estar torto. O V, ele tá na orientação do carrinho, tá? Então, dado uma origem, você vai ter que ter uma origem, tá? Uma referência global, tá? Você escolhe que é referência global e beleza. Então, você tem o θ, que é a inclinação do carrinho no espaço. E aí, decompondo Vx, Vy vai ser em referência a V, tá? Você vai ter cosseno menos seno, seno vezes cosseno, sobre vezes zero. Isso aqui lembra aquela rotação em Z, tá? Que é basicamente o que a gente está fazendo, rotação em Z. Aí você tem Vx, fazendo isso aqui, Vx é igual a V cosseno θ, Vy é igual a V seno θ. Tá? Eu sei o V, eu sei o ômega, certo? E o ômega vai estar relacionado ao dθ, certo? Eu posso encontrar o Vx Vy, que vai ser base para a gente calcular a posição, tá? Então, ó, o modelo do robô, tá? Eu vou fazer o modelo com vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, o modelo do robô é a primeira parte, tá? Que eu vou fazer um bloquinho que, dependendo da velocidade de direita e velocidade da esquerda, eu vou ter o x, o y e o θ, tá? Então, eu vou usar o que? Fazer daqui, se eu integrar
isso aqui, eu vou ter o θ. E se eu integrar esse aqui, eu vou ter o x. Se eu integrar esse aqui, eu vou ter o y. Tá? Então, só que esse aqui depende do θ. Então, eu vou aplicar esse θ aqui. Então, vamos lá. Ó. VD mais VE é esse aqui. VD mais VE dividido por 2. Isso aqui vai ser o meu V. Esse ponto aqui é o V. Tá? Calculei o V. Aqui, VD menos VE. Aqui, VD menos VE. Dividido por vezes 0,2. Tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou dividindo por 5, é isso? 0,2 deixa eu ver, 0,2 é 1 por 5, tá? Então, meu A é 5. Então, estou supondo que o carrinho tem uma distância entre as rodas de 5 unidades, tá? Então, aqui é meu ômega. O que eu vou fazer? Se eu integrar o ômega, eu tenho θ. Aí eu uso o θ, aqui vai dar seno θ, aqui vai dar cosseno θ. V cosseno θ Vy é dy dt, integral vai ser y. Então você tem o x, o y e o θ do carrinho. Tá? Esse é o modelo do carrinho. Tá? Bom, aqui eu vou parar um pouquinho e eu vou fazer isso com vocês. Tá? O que eu passei para vocês depois eu volto. O que eu passei para vocês, tá? Foi esse aqui, ó, esse modelo aqui, PK, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Se ele abrir aqui, ele deve rodar um pouquinho mais lento do que se rodasse sem gravar e transmitir, tá? Eu tô... Tá bem. Tudo bem. Todo mundo certo, tá? Todo mundo comigo? Porque às vezes fico preocupado de vocês não estar ouvindo nada. Eita, será que não dá pra rodar? Ele tá tentando rodar aqui. Aí, tá? Esse aqui, tá? É um modelo básico que não é o modelo do carrinho, tá? Esse aqui é um modelo de um elemento que vai plotar o carrinho, tá? Esse aqui a gente chama, é um S-Function, tá? Esse function é um... Eu mandei o arquivo que é a programação do S-Function. Esse aqui já tem, boa parte tem pronto, tá? É uma coisa do MATLAB que dá para você rodar códigos meio que em tempo real, tá? Basicamente, eu não tenho S, tá? Basicamente, eu tenho aqui a função, o T, o X e o U e o flag são fixos, ele aparece junto, tá? Ele inicializa sozinho. E esses dois são você que define, tá? Que vai colocar. São as duas variáveis que você passa pro robô. No caso 1, tá? No caso o enable é para você ligar e o plot é para um manipulador, tá? Ou seja, um ID da figura, tá? Eu vou usar o output, tá? E o initialize. Os outros flags eu não vou usar. Então tem um flag aqui de chama derivação, os derivativos, tá? Aqui eu não estou trabalhando com derivativo. Então o que ele faz? Ele inicializa, ele não tem estados discretos, não tem saídas, tem 5 entradas, tá? E direct free true seria esse caso, é 1,
tá? Que é a parte que vai número de sample times 1, isso aqui a gente deixa como tá, e se o enable for 1, ele cria a figura, tá? E aqui que é a jogada. A ideia disso aqui é o seguinte: eu vou pegar a entrada, a posição 1, 2, 3, tá? Então a entrada daqui, ó, tá? Não são os parâmetros são outra coisa, tá? A entrada é o U. Tem o 1, o 2 e o 3. O que é? Posição X, Y e o θ. Eu estou declarando aqui o X, o Y e o θ. Tá? Tá aqui. Certo? O que é isso? Tá? Deixa eu tentar colocar no OpenBoard. Eu estou trabalhando com a referência. Minha referência do carrinho. Tá? Tá aqui. Esse é o ponto A, que seja. Tá? Eu desenhar isso aqui para desenhar o carrinho. Tá? Em tempo real. Tá? Essa é a jogada. Aí eu vou desenhar o trplot, que é o negocinho para digitar, né? Hold on. Aí ele vai criar um AUX, tá? 2 pontos auxiliares, tá? O que é isso? Ele vai, quando eu pós-multiplico, eu coloco na posição, tá? Então eu crio uma referência, tá? Está aqui, X, Y, tá? Aí se eu coloco menos 2, 1, eu vou menos 2 para cá, 1 para cá, certo? Aí eu coloco mais 2, 1, eu vou mais 2 para cá, 1 para cá. E aí eu posso fazer uma linha, tá? Aí eu venho aqui, coloco ao x1 mais 2, 1, certo? Que já tinha. E mais 2 menos 1. Mais 2, 1. Mais 2 menos 1 está aqui. E aí eu tenho e faço uma linha. E aqui eu faço mais 2 menos 1, menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 aqui. Faço uma linha. E por último eu ligo esses dois. Tá? Então não importa a posição, ele sempre vai desenhar um quadradinho que representaria o meu carrinho. Tá? O scatter é para você desenhar a posição final, o XY, que pode ser qualquer lugar, certo? E aí os carrinho. Então, se eu rodar esse aqui, como não tem variação, tá? Ele vai colocar 1, 2 e π sobre 6, tá? Então ele vai parar rodar isso aqui, tá? Vai rodar e vai chegar a plotar ó, ele vai ficar parado, basicamente. Por quê? Porque não houve variação, tá? Se eu quiser colocar uma rampa, tá? Vou colocar uma rampa. Aí eu vou fazer ele rotacionar, tá? Aí vocês vão ver ele funcionando. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai ficar rodando em torno de si mesmo. Então vou colocar 0.2, certo? Eu vou colocar no 1 e, aliás, 1 e start time 2, tá? Vou colocar menor porque a rotação
O initial vai ser 0.1. Ou seja, ele vai começar a rodar e depois ele vai acelerar, tá? Então, o que vai fazer? Ó. Ah, não, ele vai ficar fixo numa rotação, aí ele começa a rodar, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar com o carrinho, tá? Basicamente isso. Agora, o que eu vou fazer? Só uma pergunta, vocês querem que eu faça com vocês? Eu tenho pronto. É só mostrar. Posso mostrar as etapas. E explicando. Tá? Às vezes é mais fácil. Sim, para mim é mais fácil, vai durar menos a aula, mas... ver o Simulink, quiser ver como é que faz, eu posso fazer. O que vocês acham? Só explicando sem fazer. Tá certo. Esse aqui. Tá? Eu vou fechar esse. Vai demorar um pouquinho para abrir? Não. Vou abrir o outro. Certo? Aqui. Eu coloquei o subsystem aqui, ó. Tá certo? Tudo que eu falei tá aqui, ó. Tá? Em vez de colocar meio, eu coloquei 0,5. Aqui 0,2, tá? Os integrais, a realimentação, seno, cosseno, tá tudo certinho aqui. Só um detalhe, eu não passei todos os para você não, eu passei só o pcarro, tá? Então, mas no PDF tá toda a construção, tá? Então, se quem quiser construir, eu não vou cobrar exatamente isso, mas eu queria ver como é que vocês mostrar para vocês isso aqui, tá? Então, agora, o que mudou do último para esse aqui? No último eu dava o x, o y e esse aqui, eu fiz essa parte só para fazer o gráfico, o carro e fazer o carro andar, tá? A aplicação da parte de matriz está aqui dentro, tá? Agora a gente vai trabalhar com a parte móvel, tá? Robótica móvel. E aqui eu vou dar a velocidade da roda direita e a velocidade linear, tá? Da roda esquerda. Se eu desse angular, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que multiplicar por R, né? Daria certo também, tá? O que eu fiz aqui? Eu comecei com uma velocidade menor. Teoricamente ele vai virar para a esquerda e depois ele vai virar para a direita, tá? Então ele vai ter um pedaço de tempo, porque e de 6 em diante ele começa a ajeitar o carrinho, ele vai começa a fazer a curva, tá? Ele vai descrever uma rotação, tá? Esse daqui é para marcar a referência global. E se eu colocar aqui para rodar nesse modelo, tá? Que eu já expliquei antes, ele vai começar a girar. Na verdade ele está indo para a direita, porque a referência aqui, o y está para cá, então ele dá no negativo. Então ele está vindo para cá, ó. Ele vem para cá. E na hora que ele chegar mais ou menos no vai parar de fazer a curva, ele vai reto de 4 a 6, tá? E depois ele continua. Tá vendo? Ele está andando, certo? Isso aí não é o controle em si. Isso aí eu só estou falando para vocês que eu estou mexendo nas rotações do rotor,
certo? Os dois fatores ele está variando, tá? Então ele está variando um lado e o outro. Ó, agora ele está indo mais reto, ó, mais reto. Não está girando mais. A hora que chegar em 6, ele vai girar para o outro lado. Depois eu vou mudar alguma coisa aqui. Mas assim, ele está tá indo agora no 6, ele está começando a girar. Como o tempo ficou quase igual, é como se ele fizesse assim. Ele faz uma jogada como se ele fizesse assim, ó. Assim. Tá? É isso que ele vai fazer. Partindo daqui, tá? Ele sempre parte do zero. Então, é meio caminho andado para fazer o controle, tá? O controle desse negocinho aqui é um pouco complicado porque ele é meio que não linear, certo? Mas mesmo assim eu vou fazer um controle bem básico com um controle proporcional, tá? Vou dar porque vocês começaram a ver controle agora, então não dá para eu puxar muito, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente pedir para ele ir num ponto, ele vai, tá? Então, o que eu fiz, tá? Deixa eu colocar aqui. O que eu fiz, por enquanto, é só aplicar o modelo do robô, cujas entradas são a velocidade da roda direita, a velocidade da roda esquerda, e fazer a lógica aqui, tá? Para calcular. E aí, dependendo das velocidades de entrada, vai estar a sua saída, tá? Vai ser a saída que vai ser plotada. Bom, agora o controle. Vamos voltar para cá. Controle, pessoal, é o seguinte. Vou dar uma palhinha de controle para vocês, que a ideia do controle é ter a tal da realimentação, tá? O que acontece? Você tem o que você quer controlar aqui, certo? Você coloca um controlador, então a gente chama isso de GDS, CDS, por exemplo, controlador. Que eu não vou especificar qual, quer dizer, eu vou especificar, né? Vai ser um KP, ou seja, só um ganho. E aí você pega aqui, ó, e você realimenta o que você quer na saída. E aqui você tem seu set point, o que você quer e onde está. Então você compara o que você quer e aonde você está, e você tem uma variação que é o erro, né? A gente chama de erro, tá? Esse erro multiplicado pelo KP vai dar o sinal de entrada para acionar o controlador. Aproximando de onde você quer, a entrada vai sendo menor e aí cada vez menor até ficar quase igual. Lembrando que o KP, se já vou adiantando, spoiler para vocês que vão trabalhar com controle, o KP por si só ele não zera o erro de regime permanente. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu dei o meu set point isso aqui, ó, pedi isso, certo? Set point. A minha resposta, ela nunca vai chegar no set point, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso a gente chama de erro de regime permanente. O ESS, Steady State Error, tá? Erro de regime permanente. Quanto maior o KP, menor esse erro, mas ele sempre vai existir, tá? Mas como a gente está começando, eu estou só dando uma entradinha para vocês. Eu vou mostrar, a gente vai trabalhar com KP, tá? Controlador proporcional. Só que aí é o seguinte, vamos voltar lá no...
aqui. A gente veio até aqui, tá? Fizemos o modelo. Agora o controle. Então a gente tem aqui meu processo, aí eu vou sensoriar, tá? Problema de drone, tá? Ou seja, você vai ter que saber a posição em que você está. E aí você precisa ou um GPS ou alguma coisa que te dê a posição, um giroscópio, alguma coisa, tá? Que seria o sensor. Ele vai pegar a sua posição e vai comparar com a posição e vai gerar um erro que vai ser multiplicado pelo KP, tá? Essa é a ideia, tá? Se ele ficar próximo, mas estabilizar próximo, ele está funcionando. Ele só está com um KP pequeno. Você tem que aumentar um pouquinho o KP, tá? Que tem problemas se você aumentar muito o KP, mas é possível, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, tá? Esse aqui é o controle. Na verdade, você tem duas malhas de controle, a superior e a inferior, tá? A superior leva em consideração a malha de controle de posição. Ela leva em consideração o X e o Y. Ah, mas parece que é duas realimentações, mas as duas realimentações vão no controlador, que é esse aqui, tá? Como é que a gente vai controlar, tá? Qual que é a ideia? Você tem, não precisava disso. Você tem o seu, você tem o seu robô, ele está aqui. Você quer vir para cá, tá? Então o robô está aqui, o alvo está aqui, tá? Você vai ter, obviamente, a posição X, ou seja, o DX e o DY, certo? Ou seja, essa variação aqui, você vai ter o que? Minha distância, que é o que? Raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. É natural a gente pensar que quanto maior essa distância, maior o erro, tá? Então, basicamente, a gente está controlando o erro. Quando a gente está dando um jeito de conseguir um valor de realimentação, certo? Que é a distância entre o ponto que você quer e o ponto que você está, certo? Para a gente conseguir achar o erro, tá? Isso aqui é referente ao robô, tá? Agora o ângulo, certo? O ângulo é referente à posição 0, tá? E aí você vai ter o θ. E esse θ, tá? É o mesmo desse aqui. Então eu vou usar o que? Eu vou pegar o próprio... Deixa eu ver. Aqui, eu esqueci, posso fazer isso. Pegar o próprio dx dy, certo? Para calcular o ângulo, que é o arco tangente do θ lá. Y sobre dy sobre dx, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? O ângulo, tá? θ é igual a tangente sobre dx. Eu vou ter o θ. Esse θ é o θ atual, esse d é o d atual. Na verdade, esse d aqui é o d set point, tá? Set point. Tá, o set point é esse d, tá? Não, na verdade não, o set point ele tá antes, tá? Na hora que eu faço o dx dy, ele vai ter o set point é o x e o y, tá? E aí eu pego o x que eu quero, o set point, menos o x atual, certo? Isso aqui vai dar o dx. O y do set point
menos o y atual vai dar o dy, tá? É isso, tá? E aí, com isso aqui eu calculo a distância. E essa distância eu vou jogar um kp que vai me dar, vai ser a parte da orientação. Eu uso o ângulo do set point menos eu usei o dx e y para calcular o θ do set point, tá? E aqui eu tenho o θ que eu medi, θ real, θ atual, tá? O y atual está aqui, o x atual está aqui, tá? Agora o θ atual ele está na realimentação aqui, ó, tá? Vezes o kp, aí vai dar um sinal de θ. Então esse aqui vai dar um sinal proporcional ao erro de θ e esse aqui vai dar um sinal proporcional ao erro da distância, tá? Aí é o seguinte, a distância tem a ver com a velocidade. E qual a velocidade? A velocidade na referência do robô, a velocidade para frente, tá? Não importa onde ele está, a velocidade para frente. Qual que é o diferencial? Quem vai diferenciar a curva vai ser o θ, certo? O que acontece? Se o ângulo, certo? Ou seja, se o θ for maior, tá? Do robô, certo? O θ é maior que zero. Se o θ for maior que zero, tá? Isso quer dizer que ele tem que virar para a esquerda aqui, tá? Ele tem que virar para a esquerda. Então, se ele tem que virar para a esquerda, eu estou colocando mais na direita e menos na esquerda. Porque é o contrário, para virar para a esquerda eu tenho que colocar mais velocidade na direita. E se o θ for menor que zero, eu vou estar somando na esquerda e estar subtraindo na direita. Então eu estou colocando mais na esquerda, menos na direita, eu virando para a direita. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se o objeto estiver aqui, vou colocar em vermelho. Se o objeto, ou o ponto que eu quero estiver aqui, certo? O ângulo aqui vai ser menos θ, certo? Se for menos θ, certo? Aí aqui vai ser, eu vou colocar mais velocidade aqui e menos velocidade aqui, tá? Vai acabar sendo o d menos o θ e aqui o d mais o θ, tá? Sinal de controle. A gente chama isso de mixer, tá? Estou misturando os dois controles. Isso aqui eu vou dar a velocidade do roda direita e a roda esquerda, tá? Isso aqui não é a velocidade que eu quero, tá? Mas isso aqui é um sinal de controle, tá? Ponto. Só que se, por exemplo, você fosse trabalhar com motor, o modelo do motor, aí você colocaria um modelo aqui no meio, que você teria as tensões e você teria o que? As velocidades angulares e que poderia se converter a velocidade linear, tá? Aí você poderia fazer um modelo do motor. Aí aqui estabilizaria na tensão necessária para atingir o ponto que você quer, tá? Esse aqui você pode não, aqui não é aqui, tô fazendo errado, tá?
Deixa eu fazer aqui então. Ó, não tem. Tá? Não tem o motor, é direto. Mixer e robô. Tá? Então, basicamente, vou colocar o X e o Y aqui, certo? E aí, com o X e o Y, ele vai me dar as velocidades necessárias para atingir o ponto que eu quero. O X e o Y pode ser variado, você pode variar no tempo. E aí ele vai dar certo, ele vai conseguir fazer funcionar, tá? Então, eu vou abrir o controle carro, tá? E aqui tá os controles de posição, de orientação, parece mais simples, tá? Mas ele tá aqui, tá tudo aqui, ó. Controlador, controle de orientação, aqui o mixer, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar no ponto 1, certo? E vou terminar no ponto 2, 4, tá? E no meio eu vou passar pelo ponto 2, 1, tá? Vou mudar o tipo de modelo para ver se fica mais rápido aqui, que eu preciso de rapidez. Ó, solver, vou colocar o 23 dB. Vamos ver se vai, se fica legal. Agora vamos ver. Então primeiro ele vai sair do ponto 1, 1. Aliás, vai ser do ponto 0, 0, vai para o ponto 1. Ó. Ó, ele vai tá tentando subir, tá? Ele vai subir, aí ele vai parar ali e vai esperar até ele conseguir fazer a modificação, tá? Pessoal, assim, eu já fiz essa simulação, fica bem mais rápido que isso, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu fechar esse aqui. Vou rabiscar mais, talvez melhor. Tá prendendo aqui. Deixa eu cancelar aqui e descartar. Ó, ele já passou de um ponto para outro, tá? É bom ver onde que tá. Ó, ele já tá... Não, ele tá indo para cá ainda, tá no primeiro ponto, acho. Na hora que ele chegar próximo, vai mudar o ponto, tá no 1. Ó, ele tá indo para lá. Eu não tô preocupado com a orientação, tá? Eu quero só que ele vai pro ponto. Então a orientação é ele que escolhe. Aí na hora que for pro 4, ele mudou. Mudou pro 2, 1. Aí ele vai tentar inclinar para colocar na posição correta, tá? Então isso aqui ele está controlando o carrinho, tá? Essa é a ideia. Vou controlar o carrinho. Ele vai chegar próximo. Na hora que ele chegar próximo, eu vou colocar um outro ponto, certo? Aí ele vai para cima, tá? Eu acho que é o ponto 2, 4 ou 1, 4. Acho que 2, 4. E aí ele vai subir. Na hora que estiver quase chegando, é que fica pesado. Ele caminho para girar, então ele está controlando, tá? Essa é a ideia básica do controlador de um robô diferencial, tá?
Assim, basicamente a ideia dele é próximo. Você tem o XYZ e o YAW, e aqui só é o XY, então. Só que você tem 4 rotores, né, também, para controlar. E aí você trabalha com isso. Mas o mixer ele tem lá no drone também, aquela questão do mixer. E aí, ó, ele tá chegando próximo, já chegou praticamente no ponto, tá? Então, eu construí isso aqui. Eu dei o caminho das pedras para vocês construírem e já deu start. Aí é só vocês fazerem a construção dele, certo? Aí vocês podem testar os pontos que vocês quiserem. Ele vai ir para aquele ponto, tá? Ele vai ir para o ponto necessário, tá? Vai dar um jeito dele ir. Ele faz a movimentação e vai tentar chegar no ponto que você quer, tá? Essa é a ideia. Bom, pessoal, assim, a aula de hoje, tá? Deixa eu ver onde que tá. É mais isso, deu 1 hora certinho, tá? Se eu fosse fazer com vocês, não ia dar tempo. Assim, o objetivo é mostrar uma aplicação, tá? E aproveitar e falar um pouquinho de robótica móvel, tá? Vocês têm alguma dúvida pra gente finalizar? Vocês ficaram quietinhos na aula? Tá bom. Então, é isso aí, tá? Beleza. Eu postei já, eu tô devendo do módulo 3, na verdade, coisas do módulo 3. Eu vou, até o final da semana, eu vou postar tudo, inclusive a atividade, tá? Então, é isso. E tá bom, tá liberado. Se não tem dúvida, tá liberada a turma.